Ultimamente eu tenho estudado mais sobre aquarismo por causa do canal, e cada vez que eu estudo, eu fico cada vez mais surpreendido com o que o aquarismo pode nos ensinar. Cada novo estudo que eu faço, eu aprendo uma coisa nova e fico ainda mais perplexo com o tanto de coisa legal que a natureza consegue desenvolver para possibilitar a perpetuação das espécies. Se tem algo que é capaz de me surpreender, são as artimanhas da natureza para driblar certos obstáculos e como diversos fatores ambientais podem influenciar no desenvolvimento das espécies. O assunto de hoje eu já conhecia de observar e estudar sobre répteis, mas eu não podia imaginar que peixes podiam também vivenciar esse tipo de efeito das pressões ambientais. Hoje nós vamos ver como os parâmetros da água podem influenciar no desenvolvimento embrionário ou até mesmo no desenvolvimento dos peixes já formados para determinar se serão machos ou fêmeas. Fica comigo até o final, que hoje o assunto é muito interessante. Fala, pô! Ikigama aqui. Cara, se tem uma coisa que me deixa contente no aquarismo é quando o aquário demonstra que eu tô fazendo tudo certo. Isso através da vitalidade dos animais, demonstração de comportamento saudável, se alimentando, interagindo, e acredito que um dos principais sinais de que tá tudo bem com o seu aquário e que você está fazendo tudo certo é quando os peixes começam a se reproduzir no aquário, porque a gente sabe que sem os parâmetros ideais, esse acontecimento é praticamente impossível. Então, quando os peixes se reproduzem em nossos aquários, a gente imagina que de fato está fazendo um bom trabalho com o nosso aquário e está fornecendo tudo o que a espécie precisa para se sentir bem nessa caixa de vidro. Se a gente consegue levar esses alevinos até o desenvolvimento final deles, proporcionando uma vida saudável que visivelmente demonstra que a continuação desse trabalho ainda é eficiente, ou seja, os peixes crescem, se tornam fortes e começam a se reproduzir também, aí a alegria é total. Porém, alguns fatores que a gente imagina estarem fora do nosso controle podem sim ser controlados por algumas modificações nos parâmetros da água que vão trazer modificações quantitativas na sua prole, não só na quantidade de indivíduos com sucesso, mas também, por incrível que pareça, na proporção machos e fêmeas. Isso porque foi observado que determinados parâmetros da água, principalmente temperatura e pH, têm influência direta nas proporções de desenvolvimento de machos e fêmeas. Influencia na quantidade que você vai ter de machos ou fêmeas, dependendo de como regulados esses parâmetros. Não é só o pH e a temperatura. Outros parâmetros químicos e físicos da água também influenciam nisso, e a gente vai ver logo mais aqui nesse vídeo. Pode ter acontecido contigo e você ficou sem entender o porquê, jogou a culpa no acaso ou na sorte, mas pode ter acontecido de uma determinada ninhada que você desenvolveu aí no seu aquário tenha gerado mais indivíduos machos ou mais indivíduos fêmeas em relação ao outro, ou quem sabe ter gerado apenas indivíduos machos ou apenas indivíduos fêmeas. Se isso já aconteceu no seu aquário, por favor, compartilha com a gente aqui nos comentários. Mas de fato, isso não está relacionado ao acaso ou à sorte. Os parâmetros químicos e físicos praticados no seu aquário têm interferência direta nessas quantidades relativas de machos para fêmeas. Além de parâmetros da água, outros fatores externos também podem influenciar nisso. Por exemplo, alevinos machos que normalmente são mais fortes, crescem mais rápido, podem ter atitudes predatórias em relação a alevinos mais fracos. Os alevinos podem ser submetidos a patógenos e doenças que podem
também afetar os alevinos mais fracos, que normalmente serão de um sexo ou de outro, ou até o comportamento mais agressivo de alevinos machos em relação aos alevinos fêmeas, que pode levar ao estresse que desencadeia outros problemas, incluindo levar o alevino agredido até a morte. Fora esses fatores comportamentais que podem proporcionar uma certa seleção natural dentro do seu aquário, através das agressividades e, enfim, fora esses fatores, a determinação genotípica do gênero dos alevinos acontecem normalmente de duas formas, podendo ser puramente genética, mistura de cromossomos, que vai determinar se vai ser X ou Y, ou pode ser influenciada por questões físicas, químicas, sociais e outros parâmetros, que a gente vai colocar isso como questões de pressões ambientais. Quando a gente pensa em determinação do gênero dos alevinos, a gente logo lembra daquela aula de biologia do colégio, onde a professora tentava colocar na nossa cabeça as questões de formação embrionária pela mistura dos cromossomos do pai e da mãe, onde a professora utilizava como base a reprodução de mamíferos, porque, teoricamente, a reprodução de mamíferos sofre menos interferências ambientais e, assim, menos variações que vão influenciar na questão se aquele embrião vai se tornar macho ou fêmea. Normalmente, mamífero já determina isso durante a fecundação. Por isso que a professora utilizava esse modelo para explicar as questões de cromossomos e questão de genética, enfim, de reprodução. Daria muito trabalho para ela explicar o tanto de variedade que pode ocorrer na reprodução de peixes e répteis. Para mamíferos, nas determinadas proporções, normalmente a chance do filhote nascer macho ou fêmea é de 50% a 50% de chance, né? Uma chance para outra chance. Você tem mais ou menos ali 50% de chance para que o filhote nasça macho ou 50% de chance para que ele nasça fêmea. Isso excluindo outras variações das questões genéticas de puxar cor de olhos, cor de pele, formato dos pelos ou dos cabelos, enfim. Excluindo essas questões, somente a questão de gênero tem essa proporção, 50% a 50% de chance de nascer de um jeito ou de outro. E a gente tenta transmitir esse conceito para as nossas proles de peixes dentro do aquário, onde a gente espera que mais ou menos metade da prole venha como macho e a outra como fêmea. Mas isso pode não acontecer da forma como a gente imagina, e normalmente não acontece da forma que a gente imagina, só que a gente não entende o porquê as coisas não acontecem da forma que a gente imagina. E as questões químicas e físicas estão diretamente relacionadas a essa questão. Claro que a gente deve considerar que a qualidade dos pais também tem uma grande interferência, não só nessa questão de gerar machos e fêmeas, mas também de gerar uma prole saudável, morfologicamente falando, inclusive. Isso por conta de várias questões de mutações ou de transferência incompleta de genes, erros de sequenciamento, enfim. São vários fatores genéticos que podem atrapalhar esse processo. Mas vamos considerar peixes bons, peixes de qualidade genética ótima, beleza? Vamos considerar esse cenário apenas para a gente entender a questão química e física. Como eu disse no começo, eu já conhecia esse efeito vindo dos répteis. Já observei isso acontecendo, inclusive, mudando a temperatura da chocadeira, a gente consegue determinar se, por exemplo, geckos vêm de um determinado sexo ou de outro. A gente consegue determinar, escolher o sexo que vem essa ninhada, alterando a temperatura, que nos dá uma capacidade estratégica, principalmente quando você vai reproduzir esses animais para venda. Então você escolhe se você quer mais machos ou mais fêmeas, dependendo da sua estratégia. Isso é totalmente controlável, não só
a questão de temperatura, mas como de umidade também influencia em alguns répteis. A gente conhece o efeito desses parâmetros na determinação de gênero das proles que a gente está controlando, porque isso foi observado pela ciência acontecendo naturalmente. A temperatura a qual os ninhos desses répteis são expostos, bem como a quantidade de umidade, costumava ser percebido que a quantidade de machos e fêmeas que nasciam desses ninhos expostos a essas questões ambientais geravam determinado gênero. E essas questões ambientais não influenciavam somente na questão de quantidade de gênero, mas também na duração de gestação, os intervalos entre uma gestação e outra, períodos de incubação, enfim, determina um monte de coisa, inclusive até a proporção de crescimento desses animais por conta dessa influência inicial da formação embrionária. E algo muito parecido, para não dizer igual, foi observado no desenvolvimento de várias espécies de peixes. Antes de explicar essas questões de pressões ambientais, a gente sabe que nos peixes muitas espécies podem desenvolver determinado gênero dependendo de outras questões, inclusive sociais. E isso não se limita somente na formação embrionária. Muitos peixes adultos já podem mudar de gênero dependendo do que está ocorrendo na questão social desse peixe. Várias outras pressões ambientais, fora as químicas e físicas, podem também modificar o gênero dos peixes. E isso se observa porque é sabido que as células genéticas dos peixes mantêm uma bipotencialidade, e isso pode desencadear mudança de gênero mesmo na fase adulta. Esse artigo traz um exemplo do Labroides dimidiatus, que é um peixe limpador de água salgada. Esse peixe costuma viver em haréns, um macho para múltiplas fêmeas, e ele vai atendendo essas fêmeas com a sua genética, né, ali copulando com essas fêmeas e essas fêmeas tendo as suas proles, enfim. E em determinado momento, quando esse macho morre, uma outra fêmea dominante vai tomar a posição de macho, não só na questão comportamental, mas ela é modificada morfologicamente mesmo para se tornar um macho e poder fecundar as outras fêmeas do grupo. Você entendeu que a fêmea virou literalmente um macho? Isso é impressionante. Esse é um exemplo de questão social vindo como uma pressão ambiental que força aquelas fêmeas a determinar uma para virar macho e substituir o macho que faltou. Bom, vários estudos científicos relacionados a esse tema identificaram que parâmetros químicos e físicos também podem afetar o desenvolvimento de ovos e alevinos. Um dos que mais me chamou a atenção aqui nesse estudo está relacionado à idade dos pais. A idade dos adultos que estão se reproduzindo podem determinar também a quantidade relativa de machos e fêmeas, além de temperatura, pH, dureza, até níveis de luz podem influenciar isso. Quantidade de horas de fotoperíodo podem influenciar nisso também. E até a adição de produtos químicos dentro do aquário podem influenciar no processo. Eu ia falar atrapalhar, mas eu não posso usar esse termo atrapalhar. Eu posso usar o termo influenciar nas questões de formação dos gêneros desses alevinos. Ou seja, quem sabe a adição de algum suplemento para as plantas ou algo parecido pode também influenciar na formação de gênero desses embriões ou desses filhotes até. Quem sabe a gente não esteja tendo alguma ação no nosso aquário que, sem saber, a gente influencia diretamente nas questões de proporção machos e fêmeas das nossas proles. Eu mesmo desconfio que eu passei por uma experiência como essa e eu nem imaginava, porque simplesmente eu fui tratando os meus filhotes lá de papagaios polares, eu ia falar papagaio do Congo, papagaios polares. Eu percebi que
uma ninhada realmente deu maior quantidade de fêmeas, e eu não sei por quê, qual parâmetro exatamente agora. Entendendo um pouco sobre esse assunto, eu não sei ainda qual foi o parâmetro que eu proporcionei de alguma forma exacerbada para essa prole, para que ela produzisse mais fêmeas. Agora eu vou ficar mais atento a isso. A questão dos produtos que você pode usar no seu aquário que pode influenciar nisso é porque muitos componentes químicos podem se passar na percepção fisiológica desses animais como sinais de hormônios. E aí esses pseudo-hormônios, no caso, podem influenciar na formação do gênero desses alevinos. Sinais químicos que podem modificar diretamente a questão do desenvolvimento embrionário ou do desenvolvimento desses alevinos, levando eles a se tornarem machos ou fêmeas. Criadores comerciais conseguem desenvolver em algumas espécies por questões estratégicas, assim como eu citei o exemplo dos répteis, que por controle de temperatura, estrategicamente você pode gerar mais machos e fêmeas. Acabei de lembrar que em alguns casos de criadores de pássaros também utilizam desse recurso. Criadores de peixes também descobriram alguns macetes para que eles tenham estrategicamente mais machos ou mais fêmeas nas suas proles, dependendo do que eles precisam no momento. Principalmente criadores de peixes para corte do consumo humano, peixes que a gente come mesmo, porque determinados gêneros têm um crescimento mais acelerado do que outros, como o exemplo que esse artigo traz das tilápias, que crescem mais rápido se forem machos. Então, quanto mais rápido crescem, mais rápido o produtor consegue vender, mais rápido ele consegue lucrar. Então, se ele puder manipular isso de alguma forma química ou física para que ele tenha maiores resultados, certamente ele vai fazer isso. E como eu já citei nesse canal, quando um assunto envolve dinheiro, quanto mais dinheiro esse assunto envolve, mais pesquisa científica relacionada a esse tema vem à tona, porque existem interesses financeiros nessa questão que bancam essas pesquisas para trazerem respostas e resultados que potencializam essa produção. Então, o investimento acontece forte, o que é ótimo para a questão da ciência, que consegue manter financeiramente pesquisas que vão nos trazer respostas interessantíssimas sobre o desenvolvimento desses animais. Então, para a questão de peixes de corte, muita pesquisa é envolvida porque tem interesse comercial. E a gente tem que ficar atento a essas pesquisas para trazer essas respostas para nosso próprio benefício como aquarista. E esses criadores conseguem alterar o gênero dos seus animais através de vários atalhos. Um deles é a manipulação cromossômica, que é uma questão bem laboratorial, onde segundos após a fertilização dos óvulos, os cientistas conseguem manipular os cromossomos e determinar se aquela prole vai ser de machos ou de fêmeas, conforme a estratégia de quem está pagando por isso, ou seja, do produtor. Mas isso deve custar muito caro, então eles têm outros atalhos cada vez mais baratos de fazer isso. Manipulação hormonal é um pouco mais barata do que a manipulação cromossômica, porque você adiciona hormônios durante a produção e esses hormônios vão modificar o gênero desses animais. Na maioria das espécies, isso só é possível fazer alguns minutos após a eclosão dos ovos. Em outras espécies, você tem um prazo de dias para fazer isso, mas de forma impressionante. Em algumas espécies, como carpas de corte e de salmão, você pode fazer essa manipulação de hormônios a fim de modificar diretamente o gênero desses animais depois de meses que esse animal é nascido. Você consegue mudar para machos ou para fêmeas estrategicamente com a adição de hormônios no sistema. É mais barato, mas custa alguma grana. E aí existe uma outra técnica, que é a manipulação térmica, que aí já custa bem mais barato. E a manipulação térmica é com certeza o método mais simples e mais barato
para controle de gênero. É claro que nem todas as espécies são suscetíveis a esse tipo de mudança. E isso não só altera o embrião, mas como também pode alterar indivíduos já juvenis. E o que tem se reparado é que tanto embriões quanto peixes juvenis submetidos a temperaturas mais baixas vão gerar uma proporção maior de fêmeas, enquanto temperaturas mais altas vão gerar uma proporção maior de machos. Impressionante. Isso acontece por causa da influência térmica em algumas enzimas produzidas no organismo desses animais. É algo muito complexo para a gente abordar aqui nesse vídeo. Aqui a gente só está abordando questões ambientais, físicas e químicas que alteram o gênero dos animais. Não vou entrar em maiores detalhes sobre cada parâmetro desse. Aqui é importante a gente saber que tem como manipular as proporções de gênero nas nossas criações. Lá no nosso grupo do Telegram, inclusive hoje, foi discutido sobre a importação de algumas espécies de peixes virem deliberadamente com peixes estéreis para impedir que sejam reproduzidas por robistas. Porque a gente vê que determinadas espécies, quando chegam no mercado, vêm com um preço elevado. E aí, por causa da experiência do robista e da sua capacidade de entender os parâmetros favoráveis para determinadas espécies, esses robistas conseguem reproduzir esses peixes, o que faz o preço desse peixe cair absurdamente no mercado. A gente discutiu sobre isso hoje no grupo do Telegram. Inclusive, se você quer ter acesso a esse grupo do Telegram, considere fazer parte desse canal como membro. Seja membro desse canal e tenha acesso a esse grupo do Telegram que está demais. Além de acesso a lives exclusivas e vídeos exclusivos que só membros do canal têm acesso. Além de, futuramente, ter acesso a vários descontos, vantagens, sorteios e afins que eu estou para preparar para esse canal. Mas só membros do canal terão acesso a esse tipo de benefício. Então, se você ainda não é membro, considere se tornar membro, clicando no botãozinho Seja Membro, que deve estar aqui embaixo, ou, se você quiser visitar a página inicial desse canal, vai estar ao lado do botão de se inscrever, beleza? Voltando aqui. Então a gente sabe que alguns criadores comerciais, sabiamente, conseguem também fazer uma manipulação química ou física na água a fim de produzir alevinos estéreis, que não vão se reproduzir, a fim de proteger o valor comercial desse peixe, para que ele sempre custe caro. Eventualmente, acontece alguma falha nessa manipulação e algum peixe fértil acaba escapando para o hobby. E aí é só alegria. Isso serve para exemplificar que não só a questão de gênero pode ser manipulada, mas você pode produzir também peixes modificados a esse nível, de deixá-los estéreis a fim de proteger comercialmente essa espécie. Graças a Deus, como diz o filme Jurassic Park, que a vida encontra um meio. A natureza dá um jeito. Como eu exemplifiquei aqui, deliberadamente esses criadores comerciais conseguem produzir peixes inférteis. Isso nos indica também que essa manipulação, tanto genética quanto manipulação de fatores ambientais, podem também resultar em alguns efeitos indesejados, como, por exemplo, crescimento atrofiado, esterilidade é algo que os criadores comerciais desejam, né? Peixes estéreis, e vários outros efeitos secundários indesejados, como, por exemplo, modificações na coloração, proporção de crescimento, enfim. Alguns perigos são corridos também quando você faz esse tipo de manipulação. Você não vai alterar somente a proporção de gênero, mas você pode também gerar peixes com deficiências. Então, muito cuidado e responsabilidade é exigido de quem faz esse tipo de manipulação. Alguns exemplos do meio ambiente são bem-vindos para ilustrar como isso ocorre na natureza. Tem um peixe chamado de Menidia menidia, que durante o estágio larval
sofre influência da temperatura para determinar o gênero desse embrião, o gênero dessa larva. Então, em determinadas temperaturas, esse peixe pode produzir mais machos ou mais fêmeas naturalmente, a sabor das correntezas, das correntes marítimas e das questões ambientais a quais eles estão sendo submetidos. É, sim, pelo simples acaso da natureza. Mas não só a temperatura, observa-se também que a combinação de alguns fatores também determinam modificações. Então, não adianta, às vezes, você modificar somente a temperatura, como você precisa também ter o controle de outros parâmetros. No caso desse peixe, o que foi observado é que temperaturas mais baixas e pH mais elevado produziu um número maior de fêmeas. Ou seja, mesmo que você abaixe a temperatura, mas não interfira no pH, pode ser que você não tenha resultados do seu gosto. O artigo cita uma espécie que eu adoro, que é o apistograma. E escuta essa. O que foi observado na reprodução de apistogramas é que, ouça bem, temperaturas mais altas nos primeiros meses de desenvolvimento desses animaizinhos resultou na proporção de mais machos. Olha que legal. Os primeiros meses o peixinho já está ali formadinho. Assim como esses daqui, já são peixinhos nadando, já são alevinos, já estão em nado livre, se alimentando. E é possível alterar ainda o gênero desses carinhas dependendo da temperatura que eu submeter esses carinhas. Não é demais? E olha que interessante, a temperatura mais alta gerou mais machos, porém, se você elevar o pH, você vai produzir mais fêmeas. Olha só, são dois parâmetros diferentes, temperatura e pH. Temperatura mais alta vai gerar mais machos, porém, se você elevar o pH, você vai gerar mais fêmeas. Que interessante. E o que foi reparado num estudo feito em cima do apistograma em relação a esses parâmetros foi que, se você manter a temperatura em 26 graus, precisamente, e o pH em 6,8, você vai conseguir uma proporção igual de machos para fêmeas. Aí você vai conseguir uma reprodução mais equilibrada, quantidade razoavelmente igual para machos e fêmeas. A reprodução em aquário, então, tem lá os seus macetes. Além do pH e da temperatura, a gente tem a dureza. E dependendo do GH, algumas espécies de killifish podem seguir por diferentes caminhos de gênero. O que foi observado numa espécie chamada Aphyosemion é que uma água mais macia, com pH de 6,5 e dureza de 30 ppm, resultou em 90% de fêmeas, e água mais dura, com pH de 7,4 e dureza de 140, produziu mais machos, isso com uma proporção bem maior de machos. Muito interessante. A água mais fria e moderadamente mais dura resultou numa distribuição sexual aproximadamente uniforme. É a mesma questão dos apistogramas. Se você mantém determinada dureza e temperatura e pH, você pode proporcionar uma reprodução mais uniforme, proporções de gênero mais equilibrados. Mais um exemplo hiper interessante que fez a minha cabeça explodir. Um criador observou que se criasse um grande grupo de alevinos de notobrânquios em condições de superlotação, ou seja, muitos peixes em um espaço reduzido, invariavelmente obtinha um número maior de machos. Olha que interessante, superlotação nessa espécie resultou num número maior de machos. Aí a gente vê a questão social interferindo no desenvolvimento desses alevinos. E eu volto a dizer, o que eu acho mais interessante é que já são alevinos, já estão em natação livre, já são serzinhos vivendo por aí e podem ter o seu gênero modificado por questões de pressões ambientais, sociais, químicas e físicas. Isso é impressionante. Cara, que assunto legal. Muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo no nosso aquário por não ter oportunidade de observar essas variantes, né? De não ter o costume de testar essas variantes, inclusive. Muitas vezes a gente tem uma prole
majoritariamente de uma forma ou de outra e não entende o porquê. Quando a gente pode modificar a nossa receita, assim como uma receita, você coloca um pouco mais de um ingrediente em relação ao outro e você muda completamente o resultado dessa receita, muda completamente o sabor, a textura, enfim, muda a aparência dessa receita no final. Da mesma forma, a gente pode trazer essa observação para os nossos aquários. Se você produziu mais machos do que fêmea, ou mais fêmeas do que macho, como aconteceu comigo, para mim não foi tanto incômodo, mas para alguém pode ser sim incômodo, porque ele quer continuar essa produção em casa. E se por um acaso isso aconteceu contigo e você não entendeu por quê, tá aí um teste para ser feito. Numa próxima prole, tente modificar esses padrões químicos e físicos da água. Quem sabe você não consegue identificar valores diferenciados e aí estrategicamente começar a produzir seus peixes conforme o seu gosto. De repente você quer uma reprodução mais equilibrada, quantidades iguais de machos e fêmeas. De repente você quer mais machos de um determinado casal, porque você tem um outro casal e desse outro casal você quer mais fêmeas. E aí controlando de formas diferentes o parâmetro de cada aquário, você vai conseguir produzir mais machos de um lado, mais fêmeas do outro, para você ter um terceiro casal reproduzindo, misturando características morfológicas desejadas de cada casal, o que é mais ou menos o que produtores experientes fazem por aí. Então, como dica, se você está insatisfeito com as suas reproduções, tente modificar parâmetros e testar os resultados. Pode te surpreender. Esse vídeo vai ter uma segunda parte, porque tem questões muito interessantes em relação ao âmbito social dos peixes que eu quero trazer num outro vídeo. Então, uma segunda parte desse vídeo eu vou tratar especificamente sobre as pressões sociais que podem trazer diferenças tanto de gênero, propriamente dito, machos e fêmeas, mas também podem trazer características morfológicas diferentes nos peixes, dependendo das pressões sociais que esses peixes são submetidos. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, toda aquela coisa que eu sempre falo aqui. Ajuda o canal, principalmente se inscrevendo nesse canal. E se você gosta bastante desse canal e se ele traz informações relevantes para o seu dia a dia no aquarismo, considere se tornar membro. Ou se eu te ajudei de alguma forma, se eu te entreti, se eu te trouxe algum conhecimento legal e você gostou disso e te ajudou de alguma forma, considere também me ajudar clicando no botãozinho aí do Valeu Demais, onde tem um coraçãozinho com um cifrãozinho no meio. Através desse botão, você consegue me ajudar financeiramente a manter esse canal no ar, fazendo uma doação simbólica a partir de R$2. É merreca. Me ajuda aí. Eu agradeço. Chega, né? Tchau!